Rádio Nacional dos Povos, hoje diretamente aqui na comunidade quilombola do Barreiros, em Itaguaçu, sertão da Bahia, um lugar que talvez você nem sabia que existia. Eu estou aqui na fazenda Canto das Águas, eu sou Dom Rasta, Valber da Gama e Aureté Pichuna, e essa é a Rádio Nacional dos Povos que te leva a lugares inimagináveis e faz você também conhecer histórias maravilhosas, tá bom? Então hoje a gente vai bater um papo com uma pessoa que é daqui, nasceu aqui, nessa comunidade, e ganhou, a gente pode se dizer, quase está ganhando o mundo já, né? Já ganhou a Bahia, já ganhou o Brasil, e ela vai contar um pouco da sua história pra gente aqui na Rádio Nacional dos Povos, pra você acompanhar com essa paisagem aqui maravilhosa da Fazenda Canto das Águas, tá bom? Bom, eu tô falando de ninguém mais, ninguém menos de uma pessoa que foi presidente da associação aqui da comunidade, uma pessoa que foi vereadora, uma pessoa que hoje é secretária de mulheres, uma pessoa que é coordenadora estadual de articulação quilombola e é coordenadora nacional também da CONAC, que está aqui, ó, no meu peito aqui, ó, para você ver também. Bom, estou falando de Marilza Pereira Gomes, que representa muito bem essa comunidade quilombola do Barreiros de Itaguaçu. Boa tarde, Marilza. Boa tarde. A gente sentiu a necessidade de vir conversar um pouco com você aqui, né? Conhecer um pouco da sua história, da realidade. Você que é uma pessoa, assim, bem representativa das mulheres da Bahia. Você que tem um trabalho bastante conhecido, mas muitas vezes o Brasil é tão imenso que pode ser que as pessoas não conheçam muito sua história ainda. Então nós vamos começar assim, lá para trás. Talvez a gente toque até em assuntos que você não queira falar muito, mas aí você diz, né? Se você quer falar ou não também, tá bom? Bom, você nasceu aqui no Barreiros mesmo, Marilza? Te apresenta primeiro para o pessoal também te conhecer, né? Saber quem você é, não nas minhas palavras, mas nas suas. Boa tarde, me chamo Marilza, nasci aqui mesmo na comunidade de Barreiros de Itaguaçu. Tenho 44 anos, tenho 4 filhos. Estou na coordenação da CONAC, estou coordenadora do SEAC. E mais? E mais? Avó de quantos netos? Sou avó de 4 netos. Tenho 4 netos maravilhosos, 4 filhos. E assim, estou aí na coordenação do SEAC, essa coordenação que já existe, o SEAC, que é a coordenação das associações quilombolas da Bahia, existe há 16 anos. E eu estou coordenadora por definição dos 27 territórios, né, na última eleição que teve agora, em 24 de abril, em Feira de Santana, na Bahia. E aí os territórios resolveram me colocar lá para mais um desafio, né? Que sempre é desafio. Não para, né? A luta é diária mesmo. Marilza, como foi para você assim, ter nascido em uma comunidade quilombola? Como é que foi sua infância, né? O que vocês faziam no dia a dia? Como era tudo isso aqui, né? Conta pra gente um pouco, pra gente poder ter uma ideia. E as frutas caindo aí do pé, viu, gente? Não cair na cabeça da gente, tá bom. Mas conta pra gente aí, Marilza. A infância é nada fácil, né? Eu sou filha de mãe solteira. A minha mãe foi mãe, pai, para mim, os meus 4 irmãos, né? E assim, a gente veio sempre trabalhando na roça e também conheci a cidade grande. E foi através de uma grande necessidade que eu retornei à minha comunidade, né, às minhas origens. E retornando à minha comunidade, vi que já existia a associação, né? Associação composta por homens. Apenas uma mulher existia na associação. Foi aí, então, que me deu aquela vontade de fazer parte daquela associação, onde existia apenas uma mulher e vários homens. E aí a gente começou a fazer um trabalho coletivo dentro da comunidade. Foi aí que a gente foi aumentando o número de mulheres, chamando a atenção das mulheres para trabalhar no coletivo e entender melhor o que seria viver em uma comunidade. E comunidade remanescente de quilombo, porque as pessoas não tinham nem conhecimento o que é ser remanescente de quilombo. E foi tudo isso que, dentro de uma associação, junto com o coletivo, eu aprendi a
ter mais vontade de entender o que era viver dentro de uma comunidade remanescente de quilombo, a buscar mais das minhas origens, dos meus antepassados. E aí foi assim que, conhecendo as minhas origens, me deu vontade de sair além disso para o território, para conhecer muito mais. E estou aí nessa luta. Muito importante isso, né? Marisa, você também foi eleita vereadora aqui na cidade há alguns anos atrás, né? Conta pra gente como foi essa experiência toda, né? Desde o início até o fim também. Especificamente essa parte, assim, de como foi ser vereadora, de certa forma, né? Trabalhar para o povo da cidade. Foi experiência única, mas, assim, uma experiência que até hoje eu tenho uma dor. E assim, quem vive em cidade pequena sabe, assim, como que é viver, principalmente nós de comunidades tradicional, né? Eu fui a primeira mulher preta, quilombola, a ocupar um espaço na Câmara de Vereadores dentro do meu município. Aí aqui no município, primeiro aquela euforia de ser eleita, né, Marisa? E depois esse período lá dentro, como é que foi? Foi um período, vamos dizer assim, um período bom. Um período bom e um período bem conturbante, né, também. Que assim, eu fui a primeira mulher a ocupar esse espaço lá na Câmara de Vereadores. Então, assim, para as pessoas que já estavam lá, e até mesmo para mim não era muito confortável, mas assim, foi um espaço também que me fez me amadurecer muito mais, fazer com que eu entendesse que a gente deveria sim ocupar aqueles espaços, que é um espaço nosso. É ali que a gente coloca projeto, é ali que a gente discute a vida do nosso povo e do nosso município. Então, é assim, uma coisa que eu acho que a gente precisa mais. Precisamos, sim, ocupar esse espaço, principalmente nós, quilombolas, pretos, de comunidades tradicionais e mulheres. A gente precisa, sim, ocupar esses espaços. Eu pensando aqui, você foi a primeira mulher eleita, foi isso também? Não, já tinha tido outras vereadoras assim. Já teve. Mas mulher preta quilombola, acho que foi a primeira, né? Foi. Pouquíssimas também na Bahia. Agora talvez tenha um pouco mais, assim, né? De alguns anos pra cá, mas era muito difícil realmente, né? E outra coisa que eu queria te perguntar também, como foi conciliar essa coisa assim de ser mãe, né? Junto com o movimento social, com esses trabalhos, inclusive, né? Quando você foi vereadora e hoje, né, como secretária de mulheres do município. Como é conciliar tudo isso, assim? Imagino que o seu dia a dia seja bem agitado, né? Bem agitado, sim, mas assim, é uma coisa que quando você faz com amor, você acaba conciliando uma coisa com outra e dá certo. A gente tem tempo para tudo isso. E foi assim, um pouquinho de cada coisa que aprendi mais, que a gente precisa, sim, cuidar do nosso povo. Bom demais, né? Bom, aí Marisa, você ganhou notoriedade na cidade, né? No estado, né? E agora no Brasil também. Eu imagino também, né? Quem pode falar melhor, é claro que é você. Como é também ser vista assim como, eu não diria um exemplo, mas uma referência, né? Dentro do movimento social quilombola, não só dentro do movimento dos quilombolas, mas das mulheres pretas, inclusive da Bahia, do Brasil. E assim, como você também se sente assim, ocupando esse papel. E assim, a gente sabe que é muito gratificante, né? Mas também exige muita dedicação, principalmente. E assim, a gente fica curioso para saber, né? Como é que é ser reconhecida nas ruas também, quando você passa, como é chegar nos lugares, a pessoa fala, eu lembro de você de tantos anos atrás. Conta pra gente, assim, pra gente tentar sentir um pouco essa mesma sensação. Claro que é impossível, né? Mas pelo menos a gente tem uma noçãozinha, assim. Dedicação
amor e paciência. É amor com o que a gente faz, isso é muito importante, é uma coisa que a gente traz na vida da gente. Para mim, isso não tem dinheiro que paga. Assim, eu acho que o jeito que começou dentro da minha comunidade, foi para o meu território, e assim, do meu território, começou expandindo para os demais territórios. E assim, hoje eu ando em alguns espaços, eu vejo as pessoas falando, eu lembro de você, que isso, assim. E eu fico assim, é gratificante e é uma coisa assim que eu amo, estar no meio do povo, cuidar do povo, saber que o povo está recebendo assim, políticas públicas, conhecimento, através do pouco que eu aprendi dentro da minha comunidade, dentro do meu município, e assim está sendo expandido. Isso sim é muito gratificante. Então, aprendendo para poder utilizar também, né? E repassar esse conhecimento, né, Maria? É verdade, é aprendendo e repassando. A gente sempre faz essa troca de experiência, assim. Eu também tenho aprendido bastante também com as comunidades, assim, em torno. Cada comunidade que eu visito, cada espaço que eu aprendo um pouco. Eu estou vivendo e aprendendo. Tem uma fase do Nego Bispo, né, que fala começo, meio e começo. E um rio, quando encontra outro rio, não deixa de ser um rio, né? Ele se torna um rio maior ainda. Bom, você puxou coisas importantes aí. Você também participou do 3º Encontro Nacional das Mulheres Quilombolas, né? Lá em Brasília, foi há pouco tempo. Fala pra gente, como é que foi estar presente lá? O que aconteceu por lá, sensações? E assim, aí daqui a pouco eu faço outra pergunta relacionada a isso também. Tá naquele espaço, para mim, foi reviver. Foi viver e reviver, porque assim, veio memórias, veio as imagens. Foi o meu primeiro encontro, né, lá. Já está no 3º, mas foi o primeiro, porque os outros 2 que teve eu não pude participar, mas tem a nossa eterna Bernadette, que lá estava. Então foi um momento que ela teve muito presente na minha memória, muito presente mesmo. E assim, eu ver mulheres do Brasil estar naqueles espaços que nunca conseguiria, nunca imaginava. Eu vi relatos de várias mulheres, só que assim, para mim ainda foi mais gratificante eu ver minha Bahia lá. Eu ver mulheres da Bahia falar assim que nunca tinha andado de avião e que teria sido a primeira vez que andou de avião e que nunca imaginava. E assim, eu vou morrer feliz. Elas falavam, eu vou morrer feliz. Eu vi esse relato de uma companheira. Então, para mim, assim, eu falei, meu Deus, ela está dizendo que vai morrer feliz porque andou de avião. Porque eu vi, assim, que é uma troca de experiência, saberes, assim. Eu queria, assim, deixar minha eterna gratidão à CONAC. A CONAC que tem cuidado do nosso povo, a CONAC que tem mostrado para o Brasil, tem colocado lá, assim, dizendo assim, nós existimos, nós estamos aqui. E nós temos os mesmos direitos que os demais têm. Então, assim, a CONAC, ela é a mãe do Brasil. A CONAC nos representa. Eu sou a CONAC, né? A mamãe CONAC, assim, que é muito gratificante. E, assim, é muita emoção. Que a gente viu lá, vários relatos, os relatos das mães típicas. Tantas coisas assim, que você vê que aconteceu naquele espaço. Um espaço de acolhimento com crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, todo mundo estava lá. E todo mundo assim, sendo gratificante e vendo a imensidão que tem se tornado a CONAC no Brasil, no mundo e na Bahia com nós, né?
É a Bahia. Bom, Marilza, sim, acho que para finalizar, uma pergunta que eu ia fazer, né? Quais são assim, as perspectivas para o futuro, né? Não precisa ser um futuro distante, né? Algo mais breve que o movimento das mulheres, o coletivo de mulheres da CONAC também tem em planejamento. E também esse quadro geral das eleições, o que você acha de tudo isso, né? Você que é uma mulher política, afinal de contas, também acho que é importante sua opinião, né? E é isso, te agradecer também por essa entrevista maravilhosa, ainda mais nesse cenário aqui, né, que você sempre apresenta para as pessoas que vêm conhecer a sua comunidade. Você faz questão de trazer aqui, né? Agradecer a Georgia, a Núbia, que sempre nos recebem bem aqui também, a João, né? Todo o pessoal que trabalha aqui também. E é isso, conta pra gente aí, o que vocês esperam, assim, as próximas realizações. Claro que você não vai lembrar de tudo, né? Mas o que você puder lembrar, para deixar a gente já com água na boca. E também o que você espera para você também, né? Nesse futuro que é das mulheres. Falar assim, nos quadros das eleições, o futuro. Eu espero que a gente precisa, assim, nós precisamos, sim, nós de esquerda, colocar Lula de novo. A gente tem que lembrar que todas as políticas públicas, que em todo o reconhecimento que a gente tem graças a Lula. Graças a Lulinha. E agora que Lulinha falou que vai tomar um cafezinho e que a CONAC estará sempre lá junto com ele para discutir as pautas do nosso povo. Gente, a gente precisa votar no nosso presidente, a gente precisa votar nos nossos deputados, que seja da base, para que mais políticas públicas cheguem até o nosso povo, mas que nosso povo tenha mais reconhecimento de tudo isso. Isso é a minha perspectiva. É a minha perspectiva, que eu sei que a gente já teve avanço, só que eu sonho que a gente pode avançar muito mais, viu, Bárbara? Eu também gostaria muito de agradecer a Rádio Tradicional dos Povos. Através de você, eu passei no espaço, viu? Passei lá no espaço, sim, lá no encontro de mulheres, passei juntamente com a nossa vereadora Socorro de Mirangaba, lá. Socorrinho. Falei que a gente já conhecia você, que a gente sempre tem curtido o programa, tem acompanhado, e assim, que você tem feito esse elo entre a Bahia, nem só a Bahia, né, mas outras pessoas também que têm acompanhado aí a Rádio Tradicional dos Povos através de a Rádio Nacional dos Povos. Eu costumo falar tradicional. Nacional dos tradicional povos, também, né? Claro, tradicionalmente, né? Afro-indígena. Assim, né? Mas aí eu queria parabenizar toda a equipe da rádio, todos mesmo, dizer assim que eu espero, a gente está torcendo que evolui muito mais e que é uma rádio nossa, do nosso povo. É isso. É algo infinito e além. Bom, falando, né, nesse elo, nessa junção, você já sabe que a Rádio Nacional dos Povos é uma rádio criada pela APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e pela CONAC, a Coordenação Nacional de Articulação Quilombola. Você continua conectado conosco, www.radionacionaldospovos.com.br, no Instagram, @Rádio dos Povos, aqui no YouTube, Rádio Nacional dos Povos. Se inscreve aí, curte, comente, compartilha, né? Eu entrevistei hoje aqui Marilza Pereira Gomes, na comunidade quilombola do Barreiros, em Itaguaçu, nesse espaço aqui que chama Fazenda Canto das Águas. Eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês, ó. É muito bonito, tem o lugar assim de camping ali, né? Para você ficar, trazer a família. Eu mesmo tô com meu filho aqui, que eu tenho que ir até atrás, que eu não sei nem onde tá nessa altura, né? Que chega aqui, ele some. E é isso. Conversamos aqui, eu, Marilza Pereira Gomes. Eu sou Dom Rasta, Valver da Gama, Piauareta Pichuna, Marilza Pereira Gomes aqui, Comunidade Quilombola do Barreiros, e você que faz essa rádio ser o que é. Rádio Nacional dos Povos, das aldeias aos quilombos, uma só voz, continue conectado. Você está ouvindo Web Rádio Nacional dos Povos. É isso aí, dona Marilza, precisamos votar nos nossos para nós termos representatividade e conseguir garantir políticas públicas voltadas para os povos indígenas
e os povos quilombolas. Continuando o nosso programa, pessoal, a gente continua aqui com o Valber da Gama, agora com o nosso Girando Ideias. Vamos ver e ouvir as ideias aqui com Dom Rasta de las Matas. Solta o nosso episódio aí, pessoal. Você está ouvindo Web Rádio, Rádio Nacional dos Povos. Fala galera, tudo beleza? Oi Sam, boa tarde, tudo bom? Bom, estou aqui hoje na comunidade quilombola do Barreiros, em Itaguaçu, com o nosso estúdio Carroça aqui atrás, ó. E esse é o seu Girando Ideias. É o momento que a gente troca umas ideias rapidinhas aqui sobre o que realmente importa, não é verdade? Que é futebol, política e religião. Eu sou Dom Rasta de las Matas, Valber da Gama e Awareta Pichuna. E esse é o Girando Ideias aqui da Rádio Nacional dos Povos. Você acompanha toda sexta aqui no Estúdio Escola. Deixa eu subir aqui, né, pra parecer mais bonitão aqui, ó. A galera fala que é o Rasta do agro, né, mas não é bem assim também. Bom, falando sobre o que realmente importa, como disse a vocês, futebol, política e religião, o Brasil passou igual um trator aí, né, no último jogo da Copa. Bom demais, a gente que é brasileiro torce sempre pelo Brasil e torce também por outras seleções, né, da África, outras seleções aqui da América. No último Girando Ideias eu falei que a Nigéria estava participando, né, e muita gente mandou mensagem pra mim aqui: ô Valber, tu tá muito doido, né, a Nigéria tá fora da Copa. Falei, gente, a seleção da Nigéria não tá participando da Copa, mas vários jogadores aí de ascendência nigeriana, ou que nasceram na Nigéria inclusive, estão aí defendendo outras seleções, defendendo outros países, assim como africanos de outras nacionalidades também defendem, né, diversas outras seleções aí nessa Copa do Mundo. Então cabe também a gente pensar um pouco nessa coisa da imigração, né, que assim, nossos talentos são bem aproveitados, né, nossos corpos são bem utilizados, mas no fim das contas a gente continua enfrentando aí muitas vezes preconceitos, né? Quando imigra para outros países para poder tentar uma vida melhor. Então é algo da gente refletir também dentro dessa Copa do Mundo, principalmente por ela estar sendo ali, né? Estados Unidos, né? Canadá um pouco menos, tal, México, mas a gente sabe que muita gente inclusive não conseguiu nem estar lá para estar assistindo jogos, né? Devido a essas políticas de imigração. Bom, falando sobre política também, né? No cenário nacional aí, tá braba essa coisa do Banco Master aí. Bom, não vamos nem entrar muito nesse assunto, porque afinal de contas eu não recebi minha parte do Banco Master, né? Então eu tô por fora de tudo. Mas cabe também a gente ficar de olho nessas eleições agora aqui, quem a gente vai votar, né? Procurar saber bem quem são as pessoas que estão envolvidas aí esse escândalo de corrupção aí no Brasil, que é desde 1500, se a gente assim pode dizer, né? Corrupção no Brasil. E sobre religião, como falei no Girando Notícias da semana passada, cabe também você estudar um pouquinho sobre o Sete Estrelo, agora foi o São João, as suas fogueiras e tal, né? Que no sincretismo também a gente comemora o dia de Xangô, na verdade, com seu machado cortando todas as injustiças. E a gente também se inteirar um pouco, né, do Ano Novo Indígena, como que funciona essa leitura do tempo, né, através das manifestações da natureza e tudo mais. Então, tudo isso aí, um pouquinho do que realmente importa, futebol, política e religião, aqui no Girando Ideias pelo Mundo. E você também manda suas ideias aí, ó, escreve pra gente, né, aqui no YouTube, no Instagram da gente, @Rádio dos Povos, manda mensagem também no nosso WhatsApp. E, bom, é isso. A gente está aqui para conversar com você, Rádio Nacional dos Povos, das aldeias aos quilombos, uma só voz. Vida longa, até breve.